Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Bom, a gente vai começar hoje a nossa última parte do nosso capítulo que a gente está estudando, tá? Do volume 3, que seria o quê? Multiplicação e divisão de frações. Essa parte já é um pouco mais fácil do que as outras, tá? É mais fácil a compreensão. Então, vamos lá. Quando a gente faz isso daqui, ó, multiplicação, tá? De fração. Se eu tivesse, por exemplo, aí aqui eu vou pintar aqui de azul, pera. Pronto. Eu tenho um quarto. Ele tá cada vez aqui, um quarto tá em quantas vezes aqui que eu pintei, que eu consumi? Tá em quantas? 1, 2, 3, né? Mesma coisa que eu tivesse o quê? Um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Seria a mesma coisa de quanto? Denominadores iguais, a gente só repete e soma os numeradores. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, aqui ficaria 3 quartos, ok? Se eu tivesse, eu também poderia fazer o que aqui, ó? No caso da multiplicação. 3 vezes 1 quarto. Que aqui, né, 1 quarto. Aqui também, né, 1 quarto. E aqui também, né, 1 quarto. Quando a gente faz isso, multiplicação de fração, a gente faz o quê? A gente vai multiplicar o numerador. 3 vezes 1 é quanto? 3. E repito o denominador, ó, e fica 4 aqui, 3 quartos, ok? Que é o mesmo total daqui, ó. Aqui se a gente já fosse ver só pela representação geométrica, vocês não saberiam o que é 3 quartos, ó? Que a parte de cima é quanto eu consumi e a parte de baixo é o meu total. A parte de cima que eu consumi são quantas? 1, 2, 3, então aqui é 3. E quanto foi dividido o meu total? Foi dividido em 1, 2, 3, 4. 3 quartos. Ó, mesma coisa. Ok? Vou fazer agora aqui exemplos de outro modo, tá? Sem representação geométrica. Por exemplo, se eu tiver aqui 2 vezes 1 quinto. Aqui seria o quê? Multiplicaria o numerador, ó. 2 vezes 1, 2. E repito o denominador, 5. Outro exemplo. 5 vezes 5 sextos. Aqui 30 avos. Como é que ficaria isso? Multiplicaria o numerador, ó. 5 vezes 5, igual a 25. E repito o meu denominador, que seria quanto aqui? 30, ok? Vamos ver aqui outro exemplo de novo, ó. 20 vezes 2, 60 avos, ó. Multiplico o numerador, 20 vezes 2, 40. E repito o denominador, que seria quanto? 60. Ok? Vamos ver agora aqui outro exemplo de representação geométrica. Com representação geométrica. Ó, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um, 2, 3, pronto, 5, né? Isso daqui, ó. Deixa eu pintar de verde, azul. Pronto. Isso daqui equivale quanto? Lembrando que na fração, a parte de cima é quanto eu pintei, quanto eu consumi, tá? Ou quanto vai ser consumido, tá? Ó, então aqui seria quanto? 1. E embaixo fica o meu total, quanto o meu total foi dividido. Meu total foi dividido em quantas partes? Foi 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de 1 quinto. Tá? Se eu pintasse mais uma aqui, ó.
Aqui seria também a mesma coisa de ser o quê? Eu tô falando só essa parte verde, tá, gente? Não tô falando a parte azul. Seria só o quê? 1/5 também. Vamos ver agora a nossa parte rosa, ó. Só a nossa parte rosa. Equivaleria o que daqui? Também seria quanto? 1/5, tá? E se eu quisesse saber o total disso daqui pintado, eu poderia fazer o quê? Poderia somar, ó. 1/5, mais 1/5, mais 1/5. Seria a mesma coisa de quê? 1 mais 1, 2, mais 1, 3, né? Denominadores iguais, a gente repete o denominador. Então, aqui seria 5, tá? Tô repetindo meu denominador. Agora, vamos ver exemplo de multiplicação envolvendo somente frações, tá? Fração multiplicada por fração, ok? Como é que eu poderia fazer isso, tia? Por exemplo, ó, eu tenho 1/2 vezes 1/2. Fração multiplicada por fração, ó. Aqui uma fração e estou multiplicando por outra fração. Como é que eu poderia fazer isso? Ó, olha como é mais fácil. Eu só vou multiplicar aqui, ó, os numeradores. 1 vezes 1 daria quanto? 1. 2 vezes 2? 4. Pronto. Multipliquei a minha fração, ok? Vamos ver aqui outro exemplo de fração multiplicada por fração. 2/5 vezes 1/2. Ah, tia, são denominadores diferentes. Só que aqui, que nem a tia falou que é um pouco mais fácil que os outros, porque aqui a gente não vai precisar fazer o MMC para poder encontrar o denominador igualar tudo para depois resolver a operação. Não. Na multiplicação a gente só vai fazer o quê? Só multiplicar. Numerador por numerador e denominador por denominador. Por exemplo, aqui seria o quê? 2 vezes 1. 2 vezes 1 é quanto? 2. E embaixo, 5 vezes 2 seria quanto? 10. Pronto. Multipliquei as minhas frações. Aí, se eu pedisse para vocês, para colocar da forma irredutível, reduzir essa fração, eu poderia fazer como? Encontrar um divisor, a gente já viu isso, tá? Por isso que a gente tá falando um pouco mais rápido sobre isso. Encontrar um divisor em comum entre o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Não posso só simplificar o numerador e deixar o denominador para trás. Ou fazer a mesma coisa, simplificar o denominador e colocar o numerador para trás. Não posso fazer isso. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, qual o denominador em comum que a gente consegue já saber aqui entre 2 e o 10? Seria quem? O próprio 2. Então, divido por 2 aqui e divido por 2 aqui. 2 dividido para 2 fica quanto? Fica 1. E se eu tiver 10 conto e dividir para mim e para o meu amigo, eu fico com quanto? Com 5. Então, aqui seria quanto? Então, tá aqui, ó. Reduzir a minha fração. Deixei ela na forma irredutível, que significa o quê? Que não tem como mais eu reduzir. Não tem mais como encontrar nos números naturais um número que seja divisíveis por 1 e por 5 ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, do exemplo anterior, ó, 1/5. Por que seria isso? Porque eu não consigo mais reduzir de jeito nenhum, ó. Se eu fosse dividir isso aqui por 1, daria o quê? A mesma coisa. Então, não estaria reduzindo, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo. 2/3 multiplicado por 1/2. Ficaria quanto aqui? Ficaria quanto aqui? 2 vezes 1, que é numerador vezes numerador, e denominador vezes denominador. 2 vezes 1 é quanto? 2. E 3 vezes 2? 6. Pronto, multipliquei. Se eu fosse reduzir isso, seria como? Encontrar um divisor comum entre 2 e 6 ao mesmo tempo. Então, eu poderia dividir por quem? Ó, por 2 e por 2. São números pares.
Números pares são divisíveis por 2, tá bom? Lembrando que os números pares são quem? Termina com 0, com 2, com 4, com 6 e com 8, ok? 2 dividido para 2 seria quanto? Seria 1. E 6 dividido para 2, 3. Então, aqui daria quanto? 1/3. Se eu fosse reduzir isso, ok? Agora, eu vou falar um exemplo para vocês de uma situação, tá? Multiplicação entre frações envolvendo dentro de uma situação, ok? Então, prestem atenção. Para morar mais perto do local de trabalho, Carla se mudou para um apartamento que fica 4 quintos, tá? 4/5 quilômetros do emprego. Tá? Às vezes ela passa na padaria, que fica 3/4 dessa distância, tá? Tá aqui, padaria. Uma dica, quando vocês forem resolver questões de matemática assim, tá? Envolvendo situações, anotem, tá bom? E nem já tá anotando aqui. Então, eu sei que 4/5 é a distância do emprego, é o local onde tem o local da casa da Carla até o local de emprego dela, ok? E 3/4 seria o quê? Essa distância para padaria, tá bom? Então, ela quer saber o que aqui? Qual seria a distância da padaria até a casa dela? Então, seria o quê? 3/4 de 4/5, ok? Então, seria o quê? 3/4 de 4/5. Porque eu tô querendo saber essa distância para essa. Ok? Então, eu faria como aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Tá vendo essa fração aqui, ó? Eu vou colocar aqui, tá? Então, aqui ficaria o quê? Eu vou trocar o de pelo sinal de multiplicação, tá? Então, fica como? 3/4 vezes 4/5. Então, isso aqui eu faria como? Multiplicaria o numerador por numerador e denominador por denominador. 3 vezes 4 seria quanto? 12. E 4 vezes 5 seria quanto? 20. Se eu quisesse simplificar essa fração, poderia fazer por quem? Para diminuir mais ainda? Poderia fazer por 4, porque o 4 é divisor comum entre o 12 e o 20. Estudem muita tabuada, tá? Que fica mais fácil vocês já saberem os divisores em comum. 12 dividido para 4 é igual a quanto? É igual a 3. E 20 dividido para 4 é igual a 5. Então, a distância do trabalho da padaria até a casa da Carla seria quanto? 3/5. Ah, tia, eu não entendi muito bem como assim essa distância. Bom, nesse exemplo aqui que a tia falou, o que acontece? Ele tá querendo dizer que a distância do trabalho da Carla até o trabalho dela era o quê? Era 4/5. Só que nessa ida do trabalho dela, às vezes ela passava na padaria, entendeu? E essa distância já diminuía um pouquinho, porque a padaria ficava um pouco mais perto do que até o trabalho dela. Então, essa distância até a padaria seria o quê? De 3/4. Aí, o que acontece? Aí, gente, o que acontece nesse exemplo se ficou um pouco confuso? Prestem atenção. Ele tá falando que 4/5 é a distância do apartamento da Carla até o trabalho dela. Só que o que acontece? Um pouco antes, ela passava o quê? Na padaria, que seria o quê? 3/4 dessa distância. O que ele tá querendo saber? Quanto seria, com exatidão,
a distância da casa, do apartamento da Carla, até essa padaria. Para eu fazer isso, eu tô querendo falar o quê? Que eu preciso fazer o quê? Esse cálculo aqui. E acabei de descobrir que da padaria até a casa da Carla seria quanto? 3/5 quilômetros, tá? Seria a distância. Seria essa distância para da padaria até a casa da Carla, tá bom? Como se ela tivesse o quê? Voltando. Ou então, ou indo até a padaria, tá bom? Então, seria a distância dessa localização para essa outra, ok?